Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula de hoje, iniciando aí mais uma semana de aula, ok? Hoje é dia 2 de agosto, continuando a nossa atividade em língua portuguesa, onde nós já estamos trabalhando aí com o nosso livro de língua portuguesa. Então, se você não está com o teu livro ainda, dá um pause aqui no livro, vai lá, pega teu livro, teu lápis, tua borracha e vem acompanhar a aula junto com a Pro, onde você já vai entendendo os conteúdos e respondendo. Hoje nós vamos trabalhar aí primeiro com a página 105 a 107, a princípio. Então nós vamos aí entendendo o uso da letra M e da letra N. Vamos entender que elas têm sons diferentes em situações diferentes, né? E sons iguais em outras situações. Por exemplo, quando eu tenho uma palavra que ela tem uma sílaba que inicia com a letra M, por exemplo, a palavra macaco. Então, o M vai ter esse som. Então, macaco. Quando eu tenho uma palavra que tem uma sílaba que é iniciada com a letra N, ela vai ter o som de tipo navio. Navio, tá? Ou panela, tá? Aí, ou seja, cama, tá? Então, quando uma sílaba é iniciada com M, ele tem o som ma, me, mi, mo, mu. Quando ela tem o som, ela é iniciada com a letra N, o som é um pouquinho diferente. Na, ne, ni, no, nu, ok? Ou não, certo? Porém, quando essa palavra vem, quando a letra M ou a letra N vem à frente da vogal, né? Tipo, depois da vogal, aí ela não vai ter esse mesmo som. Ela vai produzir o som nasal, é como se ela fosse uma palavra com um tio. Então, vai ficar, por exemplo, A, N, em, in, on, e a letra N da mesma forma, tá? Quando é que eu vou usar M? Quando é que eu vou usar N? Nós vamos aprender que a letra M a gente vai usar sempre, quando ela tem esse som, antes das consoantes P e B, ou B e P. E quando tem esse som no meio da palavra, antes de qualquer outra consoante, aí ela vai ter um som, eu vou usar a letra N, tá? Então, quando eu tenho esse som, em, in, on, antes de P e B, eu uso a letra M. Quando tem esse mesmo som antes das demais consoantes, aí eu vou usar a letra N. E eu posso ter também o M e o N no final das palavras, tá? Então, aí eu vou aprender a conhecer aquelas palavras que eu vou colocar com M e aquelas palavras que eu vou colocar com N. Vamos então lá para a nossa atividade, propriamente dita. Primeiro nós vamos trabalhar aqui com a página 105. Então vocês vão observar aí, olha só. Observe o uso do M e do N nas palavras do quadro a seguir. Então você vai fazer a leitura das palavras deste quadro. Legenda, tombo, ingresso, boneca, família, entrada, camelo, moça, tampa, gambá. Enfim, vocês vão ler todas essas palavras. Quem não consegue ler ainda, aproveite esse momento para poder ir tentando fazer a leitura. Vai ser de forma mais lenta, mas vai prestando atenção, juntando o sonzinho das letras, formando as sílabas e depois formando as palavras, ok? Discuta a forma de separar essas palavras em 4 grupos, pensando nas diferentes posições e dos sons representados pelo N, M e o N. O que você vai fazer? Aqui abaixo, nós temos esse grupo aqui, certo? Esse quadro, quer dizer. Nesse quadro, nós temos o grupo 1, 2, 3 e 4. O que você vai fazer? Você vai observar essas palavras e vai dividir em 4 grupos. Então, no primeiro grupo, você vai colocar as palavras que têm sílabas iniciadas com M. Então, você vai colocar as palavras que tenham ou no início ou no meio da sílaba da palavra, palavras que tenham sílabas que começam com N. Por exemplo, a palavra
família, mi. Tem uma sílaba que começa com N. Então, você vai colocar aqui. No grupo 2, você vai colocar todas as palavras que têm sílabas iniciadas com N, tá? Então, vai ter lá, vamos ver aqui, boneca, né? Né. É uma palavra que tem uma sílaba começada com a letra N. Então, é o grupo 2. No grupo 3, pessoal, vocês vão fazer o quê? Vocês vão colocar as palavras que tem a letra, o sonzinho em, in, on, certo? Quando tem a letra N antes de uma consoante que não seja nem o P e nem o B, tá? Então, você vai colocar a letra N. Olha só, N, por exemplo, aqui, entrada, certo? É um som que, uma palavra que tem o som em e que é utilizado a letra N. Aqui no quarto grupo, você vai colocar aquelas palavras que tem o som em, mas que são escritos ali com a letra M. Por exemplo, a palavra símbolo, in, sim, tá? É o mesmo som, in, só que em alguns casos é in com N, tipo aqui, ó, ingresso e símbolo, ingresso. Sim, é o mesmo som, porém, numa é escrita com N e outra é escrita com N. Então, no grupo 3, você vai colocar aquelas que tem o N para esse som. E no grupo 4, você vai colocar aquelas que tem a letra M, ok? E aí, você vai, depois que você fizer tudo isso, preste atenção, porque todas as linhas vão ficar preenchidas, ok? Então, essas palavras que estão aqui em cima, se você dividir por grupos, elas vão dar todo esse quadro aqui completo em cada grupo de palavras, tá bom? Depois, pensando nos grupos de palavras, marque em quais delas há mais chance de uma pessoa se enganar. Quais grupos que tem mais chance de enganar? Quando a palavra começa a sílaba com M ou N, ou quando a palavra tem M ou N antes de outra consoante, né? Que tem o som em, on, tá? Qual deles? Obviamente, aquelas que tem M ou N antes de outra consoante, tá bom? E aí você vai marcar no X e você vai justificar. Por que é mais complicado assim? Porque às vezes a gente não consegue saber se é para colocar M ou é para colocar N. Então, por isso que a gente tem que aprender a regrinha. M sempre antes de P ou B. N antes de todas as demais consoantes. Vamos para a próxima página. Aqui, pessoal, vocês na página 106, vocês farão a leitura das palavras aí. Tambor, emprego, lâmpada. Então, mais uma vez eu digo, aproveite para fazer a leitura das palavras que aparecem aí, treinando bem a leitura, ok? Depois, aí na letra A, circule a letra que vem imediatamente antes, ou aliás, imediatamente depois do M. Que letra você circulou? Então, por exemplo, aqui na palavra, olha só, vamos lá para a palavra tambor. Que letra vem depois do M? A letra B. Então, circula. Lâmpada, ó, circula, tá? Grampeado. E você vai fazendo este processo aí em todas, deixa eu ver aqui, em todas as letrinhas, ok? Feito isso, pessoal, o que vocês farão depois? Que letra você circulou? Você vai observar aí quais letras você circulou. As letras que vêm depois da letra M, nessas palavras aí. No quadro acima, circule a letra que vem imediatamente depois do M. Que letras você circulou? No quadro acima, circule as letras que vêm imediatamente depois da letra N.
que letras você pinte nos quadrinhos abaixo. Então, você vai voltar lá agora e vai circular as letras que você que vem depois do N, certo? Nesse quadro aqui. Depois que você fez isso, aí você vai vir nesse quadro aqui e vai pintar todas elas. Então, todas as letras que você circulou depois da letra N, você vai vir e vai pintar o quadradinho aqui. Discuta o que é possível observar em relação ao uso do M e do N nessas palavras. Vocês vão observar que depois de M e N vem a letra, depois de M vem a letra P e B. E N vem todas as demais letras, tá? Então, toda vez que eu tenho o som em, on, no meio das palavras e que eu preciso representar com M ou N, eu vou observar que eu só vou colocar M quando a próxima letra for P ou B. Nas demais letras, eu vou sempre usar a letra N. Use o que você aprendeu e complete as palavras a seguir. Então, neste último quadro aqui, acho que ficou meio grande aqui, né? Nesse último quadro aqui, você vai completar as palavras. Por exemplo, a palavra distância. A próxima letra é a letra C. Você vai colocar M ou N para fazer o som já tem o A, né? Então, você vai colocar M ou N. Se a próxima letra é C, você vai colocar a letra N. Acertou quem disse a letra N. Por quê? Porque B a gente vai colocar apenas antes de P ou B. Por exemplo, aqui na letra C, ó. Empada. Empada. Próxima letra é o P. Então, eu vou colocar a letra M, tá? E aí, vocês completam aí todas as palavras. Aqui, apenas acrescentando a letra M. Opa, tá paralisado aqui. Vamos lá ver o que aconteceu aqui. Isso. Aqui, apenas usando as letras M ou N, vocês vão criar novas palavras. Por exemplo, a palavra tapa. Aqui embaixo você vai escrever tapa. Se você colocar o M ou N, vai ficar tampa. É uma nova palavra. Tapa, tampa. Pá. Próxima letra é a letra P. E aí, eu vou usar o M ou o N? Aí, por exemplo, a palavra cata. Eu vou transformá-la em canta. Canta. Próxima letra é a letra T. Então, eu vou colocar a letra M ou a letra N. Aí vocês vão perceber aí. Então, vão formar as palavras nos demais aqui também. O que você pode observar, a mesma coisa de novo. Que o M e o N modificou o som e o sentido das palavras. As palavras tinham, por exemplo, bonde, bode. Se você colocar o M ou o N, vai ficar bonde, tá? Então, mudou o som e mudou o significado da palavra. O que você observa? Exatamente isso. Que o M ou o N muda o som e o significado da palavra, formando uma nova palavra, ok? Escreva uma dica que possa ser usada para uma criança de 2 anos, a fim de que ela saiba como usar corretamente o M e o N antes da consoante. Qual que é a dica, né? Usa-se M antes de P e B. Pronto. E N antes de todas as outras, tá bom? Das consoantes, né? Porque quando tá antes da vogal, ele vai ter um som diferente. Leia as duplas de palavras. Possível e impossível. Justiça e injustiça. Essas palavras têm sentidos opostos ou semelhantes? A palavra possível e impossível é o mesmo sentido? É um sentido parecido? Ou é um sentido oposto? É um sentido oposto, é um sentido contrário. Tipo, olha, isso aqui é possível, mas isso daqui é impossível. Ou seja, um pode, outro não pode. Então, é sentido contrário, sentido oposto. Justiça, isso aqui é muito justo. Ah, não, isso é injusto. Ou seja, sentido contrário. Essas palavras têm sentido semelhante ou contrário?
sentido contrário, sentido oposto, certo? Uma contrapõe a outra, não bate uma com a outra. Agora escreva as palavras com sentido opostos, acrescentando os in ou in, né? Tipo, digestão. Aí você vai escrever indigestão, você deu o sentido contrário. Agora, indigestão, você vai usar o in com IM ou IN. Lembra da regrinha? M antes apenas de P e B, tá bom? Diferença, indiferença. Olha, isso aqui tem diferença, não tem indiferença. Parcial é uma parte, é imparcial, ou seja, não olha um ou outro lado, age de forma igual para todos. Perfeito, isso aqui é muito perfeito, não, isso é imperfeito. Todas elas você vai usar com M ou N, tá? In, IN ou IN, ok? Nós iríamos trabalhar, pessoal, da outra página para frente, mas nós vamos parar por aqui hoje porque eu quero que vocês fixem bem. Então pega o livro de vocês, ou uma revista, ou outro livro que você esteja lendo aí e começa a pesquisar palavras que tenham a letra M ou a letra N antes de uma consoante, onde você vai ter o som an, in, on, e vai observando qual delas usa o N e qual delas usa a letra M, tá bom? Treine bastante, porque quanto mais pratica, melhor fica, tá bom? Grande abraço para vocês, fiquem com Deus, até amanhã.